Então vamos lá, começar mais uma sequência aqui de questões. Dessa vez separei novamente algumas questões de morfologia. Eu gostaria de fazer uma sequência de assuntos e eu queria recomeçar com morfologia para depois finalizarmos com sintaxe, crase, questões mais complexas. Mas eu preciso falar com vocês primeiro alguns pontos importantes que eu acredito que possa cair na prova de vocês, beleza? Então vamos lá iniciar as nossas questões. A primeira questão já vem dizendo o seguinte: considerando o fragmento a lista completa, aí vai falar todo o fragmento, vamos logo para o enunciado. Retirado do trecho, assinale a alternativa que classifica corretamente, respectivamente, os termos sublinhados. Então a gente vai ter que analisar morfologicamente cada um desses termos que estão sublinhados na frase, beleza? Primeira coisa que eu quero que você lembre é que na morfologia eu quero que você decore duas coisas. Primeira coisa, você tem que decorar quem são os termos nucleares. Quais são as classes gramaticais nucleares? Você vai lembrar de duas. A primeira delas é o que a gente precisa para essa questão, que é o substantivo. Beleza? Anota aí, que é o substantivo. O que é um termo nuclear? É um termo nuclear porque ele é um termo principal, em que outras classes gramaticais vão estar relacionadas a ele. No caso do substantivo, eu gosto de brincar entre essa relação de termo nuclear e seus satélites. Eu gosto de brincar que é uma empresa, onde o substantivo é o chefe e nós temos 4 pessoas que exercem função a ele, ou seja, 4 subordinados, ok? Então a primeira coisa que você vai lembrar é, temos 2 termos nucleares, substantivo e o verbo. E no substantivo temos 4 pessoas que trabalham para ele. Mas por que eu preciso saber disso? Vamos analisar aqui logo, bem no início. Primeiro, o que é um substantivo? Substantivo, resumidamente, para concurseiro, é um nome. Ou seja, substantivo é o nome de alguma coisa ou de alguém, ok? Isso aqui é um bizu, obviamente. Então, vamos procurar o nome de alguma coisa. A lista. Lista é o nome de um objeto que tem certas informações, né? Então, é o nome de algo. Então, se encontramos um nome, se encontramos um substantivo, todo substantivo ele pode ter palavras ligadas a ele, exercendo algum tipo de função. Tem alguma palavra ligada à lista? Perceba aqui, eu não falo lista completa, eu falo a lista completa. Então, o a é a primeira palavra que está ligado à lista. E não é qualquer lista, é uma lista completa. O completa também está complementando a palavra lista. Então, sempre que eu encontrar um substantivo, as palavras que estão ligadas a ele só podem ser 4. Se eu tenho um substantivo, somente 4 palavras podem estar ligadas a ele. Que classes gramaticais são essas? A primeira delas é o adjetivo. Então, se uma palavra é substantivo, eu vou ver se aquela palavra é um adjetivo, ok? Ela também pode ser um artigo. Ela também pode ser um numeral. E por fim, ela só pode ser, no caso aqui, o pronome. Claro que cada uma delas tem suas características e algumas, como o pronome, que eu até escrevi errado aqui, algumas como pronome têm várias outras classificações. Por exemplo, o pronome ele é classificado em pronome oblíquo, pronome possessivo, então tem várias classificações. Só que vamos focar agora somente no mais básico, ok? Então vamos lá. Primeiro, substantivo. Quais são as classes gramaticais que se ligam a um substantivo? Só são 4. Ou vai ser um adjetivo, ou vai ser um artigo, ou vai ser um pronome, ou vai ser um numeral. Beleza? 4 classes gramaticais. Isso já me ajuda a eliminar algumas questões, algumas alternativas daqui. Porque, ó, se eu só posso ter essas 4, o a e o completa só pode ser entre essas 4 opções. Então aqui, ó, o primeiro, ser artigo, ele pode ser artigo. Advérbio, advérbio não se liga a substantivo. Quando a gente fala de advérbio, a gente vai estar falando da outra classe gramatical, que também é nuclear. Quem é? É o verbo. O verbo é a outra classe nuclear. Quem é que está ligado ao verbo? Nós temos o advérbio. Vou botar adv só. É o advérbio. Então, enquanto o substantivo tem 4 classes trabalhando para ele, o verbo só tem uma, que é o advérbio. Beleza? Então, não pode ser a letra B, porque
a gente já notou que lista é um substantivo. E esses termos que estão sublinhados estão relacionados com esse substantivo. A gente corta o advérbio da letra B e da letra C. Outra coisa que a gente corta é conjunção. Por enquanto, eu ainda não falei de conjunção, então a gente corta também. Seja inteligente na sua prova. Faça, mesmo com conhecimento tão básico como esse daqui que eu estou passando para vocês, vocês já conseguem eliminar aqui, ó, 3 alternativas, beleza? Mas precisamos saber o que cada um deles significa. Então, o resumo máximo, de novo aqui eu estou focando em bizu, depois eu lanço aqui para vocês um material de gramática, mas principalmente vocês de Ceará, que estão na reta final, vocês precisam de bizu, de uma coisa rápida, de uma coisa prática, ok? Então, vamos aqui para características rápidas. Vamos lá. O adjetivo, acabei de dizer o que é que o adjetivo faz. Ele indica uma característica. Ele vai caracterizar quem? Ele trabalha para o substantivo, então caracteriza o substantivo. Como é que o artigo trabalha para o substantivo? Ele vai fazer duas funções. Ele vai ter a função geral de acompanhar o meu substantivo, mas ele acompanha fazendo o quê? Ele acompanha ou definindo ele ou indefinindo ele, ok? Lembrar que os artigos definidos, estou sem espaço aqui, ó. Os artigos definidos são o o e o a, e os artigos indefinidos são um e o uma, beleza? E claro, seus respectivos plurais. Você vai lembrar também que tem a gente vai conversar daqui a pouco, que é a relação dos artigos indefinidos com os numerais, principalmente o 1. Mas depois a gente conversa com isso, ok? Então, o artigo ele vai definir ou indefinir. Então, ele pode ser essas 4 opções. Um bizu aqui, bem prático, se você quer identificar se uma palavra é substantiva ou não, se eu tenho a presença de um artigo, obrigatoriamente, o termo ligado a ele vai ser um substantivo, ok? Então, o cachorro, eu sei que cachorro é o nome de alguma coisa, é um substantivo de certeza, por quê? Porque eu tenho um artigo precedido a ele, beleza? Tudo certo? Continuando. Então, aqui já cortamos aqui 3 alternativas, nos restam 2, ou a letra A ou a letra C. Vamos lá continuar. Então, a lista, perceba, eu tenho um artigo, você tem uma palavra ligada a um substantivo. Dentre essas aqui que a gente conversou, que é o adjetivo e o artigo, ele não está caracterizando, ele está definindo. Que eu sei que lista é essa, né? Eu estou definindo que é uma lista em específico. Logo, eu estou falando de um artigo. Que aí não responde a nossa questão ainda por enquanto. Vamos finalizar aqui as duas com numeral e pronome. Numeral, o resumo máximo que eu tenho, que vocês lembrem, é o quê? Ele faz outras coisas, mas principalmente ele vai quantificar o substantivo, dar uma quantidade ao substantivo, ou ele vai indicar uma ordem ao meu substantivo, beleza? Tem outras funções, como multiplicativo, coletivo, porém, o resumo máximo são esses dois para você lembrar na prova. Quantificar e ordenar. E por fim nós temos o pronome, que como eu falei, tem várias coisas que ele pode fazer com o meu substantivo. Mas, um resumo máximo, ele tem 2 funções gerais, que é o quê? Ou ele vai acompanhar, ou ele vai substituir, beleza? Que a gente tem até um nome para isso, que é o pronome substantivo, que é quando ele está substituindo o meu nome, e o pronome adjetivo, que é quando ele está simplesmente acompanhando o meu nome, como no caso do pronome possessivo, beleza? Mas a gente adentra melhor isso em outros assuntos. Em resumo máximo, o pronome tem essas 2 funções primordiais, acompanhar ou substituir o substantivo, beleza? Então vamos lá, a lista completa. O A eu já defini como artigo, então só pode ser a letra A ou a letra C, beleza? Fazer 2 bolinhas aqui. A segunda, completa. Perceba que não é qualquer tipo de lista, é uma lista completa. Eu estou dando uma característica para essa lista, que é uma lista totalmente completa, beleza? Então eu estou falando de um adjetivo. Ambos estão corretos, então segue. Pode ser consultado no site oficial. De novo, não é um site normal, é um site oficial. Essa palavra oficial está ligado à palavra site, dando essa característica, beleza? Então, lembrando, quando eu tenho uma palavra ligada a um substantivo, que no caso seria site, eu tenho alguma dessas 4. Como está dando uma característica, qual dessas 4 indica a característica? O adjetivo.
beleza? Então, toma cuidado. Eu vi que saiu meio cortado ali, mas creio que dê para entender, né? Qualquer coisa eu puxo um pouquinho mais pro lado a minha câmera. Beleza? Se vocês quiserem anotar mais alguma coisinha aí, mas creio que deu para entender que só cortou poucas palavras, ok? Continuando. No site oficial do governo britânico. Então, não é qualquer tipo de governo, é o governo britânico. Então, de novo, essa palavra está ligada a um substantivo, dando uma característica, é um adjetivo. Por isso que a alternativa correta seria letra A. Beleza? Então, toma cuidado com esse tipo de questão. Esse tipo de questão, para quem vai fazer a prova, não pode errar na língua portuguesa. Deixa para errar em outras matérias, em coisas mais difíceis, beleza? Ou melhor, não erra. Ok? Continuando. A segunda questão diz o seguinte. Primeiro, tem toda essa tirinha. O que é que eu recomendo em textos? São 100 questões, não é isso? Vocês têm bastante questões para resolver. O SEM é 90, acabei me esquecendo agora. São muitas questões para vocês que provavelmente no direito vai ter muitos textos, português vai ter muito texto também. Então, antes de você ler aquele texto, o que é que eu recomendo você fazer? Primeiro, você vai para o enunciado da questão, beleza? Dá uma ignorada no texto. Se for de interpretação, você volta, porque às vezes nem preciso ler todo o texto para responder a minha questão. Então vamos ver, porque se for de gramática, eu nem preciso ali de realmente eu ter o texto, ok? Então vamos lá, o que é que vem dizendo a questão? Em relação aos trechos a seguir, retirados da tirinha, analisa as afirmativas e classifique-as em verdadeiro ou falso, beleza? Então a primeira ele está dizendo ali sobre o verbo colocar. Perceba que eu não tenho um verbo isolado. Ele fala, vou colocar você de dieta. Aqui, nesse caso, eu tenho uma locução, né? Que é o vou mais o colocar. Em que o colocar ali, ele está com uma função, perceba que ele não está sendo conjugado. O que é ser conjugado? É conjugar nas três pessoas do discurso. Eu coloco, tu colocas, ele coloca. Não, o colocar, ele está na sua forma base, que a gente chama isso de forma no infinitivo, beleza? E quem é que está sendo conjugado aí nesse caso? É o verbo auxiliar. Sempre que eu tenho uma locução verbal, o meu verbo principal, ele sempre vai estar em alguma das pessoas, em algum verbo nominal, em alguma forma nominal do verbo, fugiu a palavra aqui. Nesse caso, veio no infinitivo. A gente consegue perceber isso bastante quando a gente pega verbos, por exemplo, o verbo ser com outro verbo, que é o verbo principal. Então, geralmente não, vai ser assim. Eu vou conjugar o verbo auxiliar, que é o que vem primeiro, e o segundo verbo, que é o verbo principal, ele se mantém na forma nominal do verbo, em alguma das três. Ou no infinitivo, como a gente consegue ver aqui, que é infinitivo. Quando termina em ar, é e ir, está na sua forma base o verbo. Ou ele vai estar no particípio, que é quando ele está indicando coisas mais relacionadas ao passado corrido. Temos, por exemplo, a terminação ado e ido no particípio. Ou então no gerúndio, que é quando é algo que está acontecendo agora em algo contínuo, por assim dizer. Então, eu estou correndo, é algo momentâneo e é algo contínuo. Estou correndo, estou andando. Beleza? E tem essa terminação NDO. Então, essas são as três formas nominais do verbo. Infinitivo, particípio e gerúndio, ok? E quando nós temos, geralmente, ele está presente em uma locução verbal, como a gente consegue ver aqui. Que tem dois verbos, um seguido do outro, um sendo conjugado e o outro na forma nominal, beleza? Então, está errado ele dizer que colocar é um verbo que está conjugado na primeira pessoa do plural. Quando ele está ali no infinitivo, quem conjuga, quando ele está numa locução verbal também, quem conjuga é o verbo auxiliar, é o verbo que vem antes dele, e ele continua ali no seu infinitivo, beleza? Então toma cuidado, essa alternativa está falsa. Se você ganhar mais peso, a Terra vai sair de órbita. Perceba que esse terra que ele está falando não é terra-areia, não é terra que a gente consegue pegar aqui, né? Duas coisas para você prestar atenção, que o terra, primeiro, ele está iniciando com um T maiúsculo, isso é uma característica do substantivo próprio, né? Que nós utilizamos, por exemplo, em nomes próprios. Professor Luiz Antônio. Luiz, não sei se tem aqui. Não tem aqui porque só tem no meu Instagram. Mas se eu fosse escrever aqui Luiz, eu teria que iniciar com letra maiúscula. Por quê? Porque é um nome próprio,
beleza? Então, substantivo próprio tem essa característica de iniciar com o nome maiúsculo. Então, esse terra aqui, ele não está falando do objeto terra, ele está falando do planeta Terra, ok? Então, terra é um substantivo, perfeito, e no contexto é sinônimo de planeta, perfeito. Quando estiver com T maiúsculo, ele está relacionado com o planeta inteiro. Quando tiver minúsculo, ele está falando do objeto terra, que é areia, beleza? Eu falo areia, mas você entende, né? Que é a poeira, não sei melhor classificar a terra. Então isso daqui está totalmente correto, porque ele está relacionado a planeta, fechou? Então, o que me diz isso? A palavra então é uma preposição. Cara, tem várias formas que eu encontrei de vocês decorarem preposição. A forma mais prática foi a que eu aprendi, que foi na decoreba mesmo. Como assim? Eu peguei e olhei todas as preposições essenciais que existem, né? Então, para vocês não pegarem lá e verem todas as 26, eu tenho algumas que sempre caem em prova. Mas você entender o contexto da preposição já ajuda. Para que serve uma preposição? Geralmente, a preposição aparece quando ela está sendo regida, quando ela está sendo pedida por um verbo ou por uma palavra, ok? E ela serve para indicar um grau de superioridade ou inferioridade de uma palavra com a outra. Traduz. Quando eu tenho, deixa eu ver aqui, caminhão de aço. Perceba, o caminhão é um substantivo. Aço também é um substantivo. Mas perceba que eu tenho essa relação de um estar dando uma característica para o outro, e essa preposição serve para indicar que o caminhão tem essa superioridade com o substantivo aço, porque o de aço está servindo simplesmente para caracterizar o caminhão. Então, essa preposição indica essa relação de superioridade. Ela liga, se a gente for levar para um concurso de um jeito mais chulo, a gente fala que ela liga palavras, ok? Já quando nós temos uma conjunção, nós temos uma relação de igualdade entre as palavras, tanto que ela principalmente liga orações. Sua principal função na conjunção é ligar orações. Luiz, o que é que eu preciso levar para o concurso? Leva as principais preposições, se você não quer decorar isso tudo. Quais são as principais? Não esquece, aqui a gente utiliza tanto na crase, né? Que é a preposição a preposição em, a preposição de, para, e o até de vez em quando cai também. Então é importante você saber, beleza? E o então, nesse caso, ele serve como uma preposição. Perceba que esse então, ele está deslocado, ó, ele está separado da minha frase. E ele não está ligando uma palavra com outra palavra da frase, que é o que a preposição faz. Então, nesse caso, ele não está servindo para ligar coisas. No máximo do máximo, isso daqui poderia ser uma conjunção se estivesse ligando uma frase anterior com essa. Só que perceba que ele jogou uma frase aqui solta, né? Então, dificilmente seria isso. Então, nesse caso, esse então, ele não pode ser uma preposição porque ele não está ligando essas palavras, nem dando esse sentido de hierarquia. Luiz, quer que eu leve para o meu concurso de uma forma mais fácil? Então, o que me diz isso? Ele está me dizendo que então é uma preposição. Perceba que esse então, ele está indicando uma circunstância de alguma coisa. O então, ele pode dar dois tipos de circunstância. Ou uma circunstância de tempo, ou uma circunstância de modo. Então, você, agora, o que me diz isso? Perceba que ele está indicando essa ideia de circunstância. E quem dá a ideia de circunstância, de tempo ou de modo, é o meu advérbio, e não a minha preposição, beleza? Então, você tem dois caminhos. Você tem três caminhos. Ou você vai pelo meio da gramática, com toda essa relação de hierarquia, ou você vai pelo meio decoreba, no meu ensino médio quase todo eu fiz por isso. Quais são as preposições? Escreva aí se quiser. É o a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perperante, sem, sob, sobre, trás. Beleza? Mas as principais eu escrevi aí para vocês, que é o a, de e o para, ok? E o até às vezes cai também. O com também é bastante cobrado. Então, falou de preposição. Temos esses três caminhos, que eu já falei dois. E o terceiro, realmente, é você entender a relação que está tendo com a frase. Fechou? Então, isso daqui está totalmente errado. Seria um advérbio e não uma preposição. Passe-me um sorvete e ligue o ar-condicionado. Eu falei que a gente ia citar este exemplo
que seria quando é que eu vou saber se o 1 é um numeral ou se o 1 é um artigo. A gente vai entender pelo contexto da frase. Como assim? Pega esse 1. Passe-me um sorvete. Vamos tentar substituir por outro numeral. Passe-me 2 sorvetes e ligue o ar-condicionado. Esse 1 aqui, ele está querendo indicar uma quantidade ou ele está indefinindo o meu substantivo, que é para passar um sorvete qualquer. Então, passe-me um sorvete e ligue o ar-condicionado. Nesse caso aqui, ó, o 1 e o ele está me dizendo que são artigos. Realmente, eles estão indefinindo e definindo as coisas a que está se referindo. Não está indicando uma quantidade, não está se relacionando a quantificar alguma coisa. 1 sorvete, 2 sorvetes, 3 sorvetes. Não, nesse caso aqui ele só está indefinindo, ok? Então toma cuidado porque isso é recorrente. Quando o 1 ele vai ser utilizado para numeral, geralmente nós vamos ter palavras que especificam que é uma quantidade, como por exemplo apenas. A gente vai ver uma questão daqui a pouco que vai ser, por exemplo, me passe apenas um sorvete. Então esse 1, nesse caso, ele está relacionado com o numeral e não o artigo. Nesse caso aqui, é só artigo. Vamos marcar aqui também como verdadeiro, beleza? Então, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, alternativa, letra D, beleza? Toma cuidado com esse tipo de questão. Mais uma questão que você não pode errar na sua prova. Vamos prosseguir. De novo eu escrevi na frente, né, gente? Vou jogar aqui para o lado, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Vou me ater melhor. Mas aqui foi o que eu estava basicamente falando. Eu coloquei aqui as principais preposições, que é o a, um, de e o para, ok? Vou me ater melhor à câmera. Beleza, vamos para a próxima. Terceira questão diz o seguinte. Analise as classes de palavras destacadas abaixo. Assinale a classificação que foi definida incorretamente. Eu vi uma dica da hora, acho que foi no aulão do HD, que teve por aqui. E sempre que tiver esse tipo de questão, é uma questão relativamente fácil, mas que muita gente se perde porque esquece que ele está pedindo a incorreta. Então, sempre que você vê uma incorreta, você vai lá e destaca. Beleza? Por quê? Para você poder lembrar ali que está incorreto. O cara lá que passou a dica, ele não só destacava, ele fazia um desenho. Eu sou péssimo em desenho, então eu prefiro destacar. Mas se você quiser, você faz um desenho de caveira para indicar lá que realmente é a incorreta que você quer, para não perder uma questão por bobeira, que eu já perdi muitas questões assim nos meus anos de concurso. Beleza? Vamos lá. Ele quer a errada, né? Médico não o encontrou passando bem. Ele está me dizendo que é um artigo. Toma cuidado com esse o como artigo. E o o, ele também pode ser um pronome. Então, cuidado para não confundir. Como é que a gente vai identificar? Vamos identificar aqui no sentido. Primeiro, eu falei que o o, para ele ser artigo, tem que estar ligado a quem? A um substantivo. Ele tem essa função de acompanhar o substantivo. Perceba que o médico, se tivesse um o aqui, realmente seria o artigo. Mas ele está falando desse aqui, ó. Não o encontrou passando bem. Perceba que esse o está complementando o verbo. Opa! Esse o aqui, ó, não encontrou ele. Em uma relação sintática, a gente classificaria isso como objeto direto. A gente não vai chegar nessa parte ainda, beleza? Beleza, mas ele está ligado ao verbo? Vou até modificar minha fala porque foi uma fala errada. Ele não está ligado ao verbo, ele está complementando esse verbo, ok? Então, nesse caso, o médico não encontrou alguém. Quem é que é esse alguém? Qualquer pessoa, não encontrou João. Perceba que esse o, ele tem a função de quê? De substituir um nome, de substituir a palavra João, por exemplo. Quem é que substitui um nome que tem essa relação? A gente viu lá atrás. Quem tem essa função é o meu pronome. Quem substitui o nome é o pronome. Então, quando eu falo ela caiu da escada, é a mesma coisa de eu estar falando que Gisele caiu da escada. O ela está servindo para substituir o meu nome, ok? A mesma forma que esse hoje está sendo utilizado, ok? Vamos aprofundar mais um pouquinho? Esse pronome aqui é o chamado pronome oblíquo, porque duas relações que caem bastante na prova, em relação ao pronome do caso reto, quando eu falar de reto, você vai lembrar de sujeito. Quem não está ligado
Na sintaxe, sujeito é aquele que manda no verbo, aquele que faz a ação do verbo ou sofre a ação do verbo, beleza? Então, o reto, quando eu tiver um pronome pessoal do caso reto, eu estou falando de um sujeito. Quando eu estou falando nesse caso que eu tenho aqui, que é o oblíquo, eu estou falando do objeto. Ou seja, eu estou falando do complemento do meu verbo, que é o caso aqui, ó, o médico não encontrou alguém, não encontrou. Esse o está servindo para substituir esse alguém, ok? Então, só para se aprofundar um pouco mais nessa relação de pronome, ok? Então, não é um artigo definido. Nesse caso, ele está servindo como um pronome pessoal, porque está substituindo a pessoa. Pronome pessoal do caso oblíquo, beleza? Porque ele está servindo ali como um objeto, como um complemento do meu verbo, beleza? Prosseguindo, então, a gente já achou a nossa alternativa incorreta. Seria a alternativa letra A. Vamos ver o restante. Na empresa, havia apenas um técnico em informática. Perceba que eu tenho a presença de um termo aqui que está indicando realmente uma quantidade. Eu tenho apenas um, eu tenho apenas dois. Realmente, ele está relacionado a quantidade de técnicos e não de indefinir, definir ele. Beleza? Fez falsas acusações a todos os envolvidos. Perceba a presença da preposição que a gente acabou de ver na questão. Então, fez falsas acusações. Quem faz falsa acusação a alguém. Então, nós temos aqui a regência dessa preposição a. Beleza? Não estava passando bem. Não estava passando mal. Então, perceba que esse bem é o modo como a pessoa estava. Logo, estamos falando, sim, de um advérbio. Falei de advérbio, eu estou falando de circunstâncias. Circunstâncias de tempo, ontem, hoje, amanhã. Circunstâncias de lugar, aqui, ali, acolá. Circunstâncias de modo, bem, mal, por aí vai. Circunstâncias de intensidade, eu estou mais triste, nossa, estou mais feliz do que ontem. Então, nós estamos falando de circunstância, estamos falando de advérbio, beleza? E por fim, basta, que é uma interjeição. Interjeição geralmente utilizada com palavras menores, né, como ui, ai, sempre é essa forma de expressar esse sentimento, mas também o basta, ele também pode ser utilizado como uma interjeição, porque ele está exprimindo o seu sentimento, né, para fora. Basta, acaba, por aí vai. Beleza? Próxima questão, estamos na questão 4. Penúltima questão, no excerto, na frase a seguir, nada muito sensacional, ignora, vamos lá para o final. Os termos grifados, já a gente relê, tem a sua classificação morfológica corretamente assinalada em qual? Temos aí as seguintes: conjunção, preposição, interjeição, artigo definido e pronome oblíquo. Primeiro vamos destacar quais são essas palavras. A, o, a. Beleza. Temos a palavra a, temos a palavra o e temos a palavra a de novo. Vamos lá. A primeira coisa que você pensaria, opa, eu posso ter uma preposição ali. Mas a gente já descartaria isso porque não temos uma preposição o. Então, realmente o a ele poderia ser, dependendo do contexto, uma preposição. Mas como não temos uma preposição o, a gente já consegue cortar. Porque ele diz que todas são a mesma classificação, beleza? Outra que conseguiríamos cortar seria interjeição, né? Interjeição precisa ter essa... Precisamos ter essa ideia de sentimento, ter essa exclamação ali para indicar essa dúvida, surpresa e por aí vai, ok? Então, interjeição também cortamos. Pronome oblíquo, beleza? Artigo definido e conjunção também cortamos, mas já eu falo um pouco sobre ela. Vamos analisar melhor. Nada muito sensacional, tipo recuperar de súbito a visão. Recuperar de súbito o quê? Recuperar o quê? Visão. Recuperar a visão. Esse a aqui não está complementando o verbo, ele está ligado diretamente à visão. O que é que visão é? Visão não é um nome de um sentido nosso? É um nome de algo. E esse a está ligado ao nome de algo. A gente viu lá atrás. Quem é? Só vou escrever a primeira letra. Substantivo. Quais são as classes gramaticais ligadas a substantivo? Temos adjetivo, botar AD. Nós temos artigo,
botar o A, numeral, e nós temos o pronome. A gente já cortou, qual deles? Não cortou nenhum daqui, né? Beleza. Mas perceba, eu tenho um que está definindo o meu substantivo. Então aqui a gente já conseguiria cortar a conjunção, né? Porque a conjunção, ele não tem essa função de trabalhar para o substantivo. Corta a conjunção também. Ok, qualquer um dos dois, por último, também. Vamos pelo sentido. O que é que o pronome oblíquo faz? O pronome oblíquo complementa o meu verbo na morfossintaxe, né? A gente já viu como é que funciona. E perceba aqui, ó. Tipo recuperar de súbito a visão. Esse aí, ele está substituindo alguma coisa, que é o que o pronome oblíquo faz? Ele não está substituindo o nome, ele está acompanhando, beleza? Então, já não poderia ser o meu pronome também. Ele está acompanhando a palavra visão. Por isso que ele seria classificado como artigo definido, ok? Artigo definido, letra D. Vamos para a gramática? Artigo definido é aquele que está definindo o meu substantivo. A visão. Vamos para o outro. O semblante. A leveza. Estou definindo esses substantivos. Por isso que nós temos ali a presença do artigo definido. Perceba que eu estou explicando para vocês tanto a parte gramatical quanto o bizu. Coisa rápida para vocês. Então fiquem ligados na prova de vocês. Dessa vez não deixei nada na frente. Próxima e última, tá? Em relação à classificação das palavras, baseando-se na frase e em suas palavras sublinhadas, relacione as colunas e assinale a sequência correspondente. Paula sempre foi amável comigo, mas eu não entendia. Uns meninos demoravam mais para crescer que os outros. Então aqui ele está falando de uma classe, das classes gramaticais, só perguntando quais classes gramaticais são tais palavras. É bem mais simples, tá? Questão bem simplesinha para a gente finalizar com chave de ouro. Vamos para os principais bizus. Vamos de novo. Primeiro, ele não tem a opção de substantivo, mas sempre eu procuro duas palavras que são os termos nucleares. Eu vou procurar os substantivos e os verbos. Como ele não falou de advérbio, vamos procurar somente o substantivo aqui, ó. Vamos para a primeira palavra, amável. Amável está ligado a quem? Vamos lá. Paula sempre foi amável comigo. Amável é o quê? É o modo como ela estava, é a característica. Vamos lá pensar. Paula sempre foi amável. Quem é que era amável? Paula. Então, isso daqui é uma característica de Paula, de como é que ele estava comigo. Então, no caso aqui, quem é que está ligado? A palavra amável. Está ligado a um substantivo e está indicando uma característica. Logo, a primeira questão aqui seria adjetivo. Beleza? Próxima. Mas eu não entendia. Quem é eu? Eu, se a gente pensar na língua portuguesa, é o quê? É uma palavra que substitui alguém, não é isso? Eu não sou uma pessoa? É a primeira pessoa do discurso? Então, ele está substituindo uma pessoa. Quem substitui pessoa é o meu pronome. Então, temos aqui o 3 e o 1. Uns. Foi uns meninos quaisquer. Eu não sei que meninos são esses. Então, eu estou indefinindo esses meninos. Eu não estou numerando eles. Estou falando que são qualquer menino. Logo, nós estamos utilizando um artigo indefinido. Logo, número 4. E, por fim, o mais simples, né? Um bizu aqui para você facilitar. Aqui, claramente, quem já tem um estudo um pouco mais à frente já marcou aqui que vai ser o número 2, que é o verbo, deixando a alternativa letra C para a gente marcar. Porém, se você tem dificuldade em encontrar verbos ou locuções verbais, a dica que eu tenho é, quando for verbo, não sei se essa palavra realmente é verbo. Joga lá para a dica do fundamental. Tenta conjugar ela. Ou seja, eu vou jogar nas pessoas do discurso. Utilizando o exemplo, demoram. Eu demoro, tu demora, tu demoras, ele demora. Então perceba que eu consigo conjugar essa palavra, beleza? Já quando eu pego uma palavra, por exemplo, transporte, eu transporte, tu transportes, não. O máximo que a gente tem é o verbo transportar, beleza? Então, isso seria uma dica bem básica, porque 99% das vezes dá certo, só que tem casos que dá errado. Por exemplo, amor. Amor, eu amo, tu ama, só que se eu falo o amor é lindo, toma cuidado. Lembra da dica universal que eu lhe falei. Se eu tenho um artigo, o amor,
Então, a palavra que vem depois, obrigatoriamente, se torna um substantivo, beleza? Então, cuidado que tem exceções. Mas você está ali no último caso, você utiliza essa regrinha para identificar o verbo da oração, beleza? Então, toma cuidado com esse bizu. O encontrar é maravilhoso. Então, esse encontrar se torna substantivo porque tem a presença do artigo anteriormente, beleza? Toma cuidado. Nesse caso aqui, não tem nem como duvidar. Demoram é o verbo da minha oração de cima. Logo, alternativa, letra C. E aí, finaliza nossas 5 questões. Temos aí o gabarito final. Separei 5 questões bem básicas. Vou tentar trazer questões um pouco mais elaboradas. Muito difícil com essa banca, porque ela não tem questões. Então, eu vou ter que elaborar bastante questões. Estou preparando um material bacana de português para vocês. Só que demanda um pouco de tempo. Eu vou ter que correr, porque o concurso já está bem ali, não é isso? Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem no privado, como alguns de vocês sempre mandam. Os materiais que eu sempre mando lá sempre são pedidos de vocês. Então, quem está aí na Polícia de Ceará, na turma de Ceará, vou mandar também na de guarda. Então, sempre que vocês tiverem dúvida em algum assunto, quiserem algum material, vocês podem mandar, ou até mesmo estou postando todos esses vídeos lá no YouTube, ok? Quem for fazer o simulado, lembrando, simulado neste domingo, das 8 horas às 19 horas. Claro, simulado perfeitinho. Vou estar liberando no outro dia o grupo para vocês tirarem suas dúvidas, recursos, como todos os outros simulados já foram. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, creio que seja isso. Lembrando, façam a inscrição até sábado às 11 horas. Às 11 horas. Quem quiser pegar também fora, não quiser participar do ranking, também vou liberar para vocês simplesmente a compra. O simulado está por R$10, ok? Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem aí nos comentários. E, claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!